Bem-vindos, senhoras e senhores, a esse primeiro módulo do curso de Análise de Falha. Nós vamos ver aqui processos de falha em instalações industriais. Bom, a falha de um sistema não é um evento isolado. É um processo que consiste na evolução de vários eventos ao longo do tempo e que, na sua fase final, tem efeitos indesejados na operação destes sistemas. Pode ter consequências econômicas, para a empresa, de segurança, para os operadores, destes sistemas, e pode até mesmo prejudicar o meio ambiente de diversas formas. Bom, vamos ver um case inicial, de um processo de falha que teve grande impacto na área aeronáutica. Acho que todo mundo já conhece. É o acidente que aconteceu com o jato supersônico Concorde. Aqui nós temos imagens de uma revista que, na sua época, fez uma matéria sobre o acidente. Então, aqui se detalha o que aconteceu com o acidente. 5 meses depois do seu primeiro acidente grave, que matou 113 pessoas e o tirou do ar, o Concorde pode voltar ao ar. Na época que foi feita a matéria, existia ainda essa possibilidade. Os operadores do supersônico anunciaram em dezembro que em fevereiro deverá ser realizado um voo teste antes do seu retorno definitivo à atividade. O único avião da carreira a viajar em velocidade superior à do som, o empreendimento franco-inglês não emplacou comercialmente, mas orgulhava-se de nunca ter sofrido um acidente grave. Até o dia 25 de julho, nesse dia, a aeronave da Air France, que fazia o voo 4590 da rota Paris-Nova York, espatifou-se contra um pequeno hotel em Gonesse, nas redondezas da capital francesa, logo depois de decolar do aeroporto Charles de Gaulle. Além de 109 passageiros, morreram 4 hóspedes do hotel. A causa da tragédia pode ter sido um pneu estourado ou uma turbina incendiada. Na época que foi realizada essa matéria, não existia ainda uma definição sobre a causa do problema. Por precaução, outros 12 Concordes da Air France e da British Airways, similares ao que caiu em Gonesse, permaneceram em terra, sem levantar voo, à espera de que se esclareça o acidente ou de um atestado que lhes restitua confiabilidade. Bom, na verdade, nesse relato se mencionam os pontos chaves do acidente. O que a gente chama de falha, ou modo de falha, é evidente já na fotografia. Ou seja, é evidente que a turbina estava incendiada no momento da decolagem do avião. Efeitos aqui também são bem claros. 113 pessoas foram mortas no acidente e, ademais, o avião saiu do ar, ou seja, nunca mais voou. São graves efeitos. E o que seria a causa naquela época, na época em que foi feita essa matéria, a causa se coloca como potencial. Poderia ter sido um pneu estourado, então uma turbina incendiada, sendo que a turbina já se vê pela fotografia, que essa foi uma fotografia tomada no momento da decolagem, no momento do acidente, realmente estava incendiada. Bom, depois de vários meses de análises, estudando as partes que sobraram do avião, vocês veem aqui vários componentes que foram resgatados do avião, conseguiu-se reconstruir o acidente. Então, aqui está a sequência de eventos. O primeiro ponto aqui, nessa figura, você vê que o avião então, estava decolando no aeroporto. Nessa segunda vez, se observa que durante a decolagem existia uma peça metálica na pista que fez com que um dos pneus do sistema de decolagem sofresse uma explosão. Então, devido a essa explosão do pneu, aqui na etapa 3, esse pneu afetado bateu e impactou a asa do avião,
aqui, nessa imagem se vê, né, nesse ponto 5 aqui, ponto de impacto, originando uma fissura no tanque de combustível que estava interno na asa. Devido a essa fissura, né, o combustível, né, vazou e entrou em uma das turbinas que estava, né, o avião decolando, então se produz um incêndio. E essa perda, né, da turbina originou realmente, né, o acidente, né, devido a que poucos metros depois, né, o avião caiu acima de um hotel, né, ocasionando a morte de 113 passageiros, né, e 4 hóspedes do hotel, né. No total, o total de vítimas aqui fatais foi de 109 vítimas. Bom, isso foi depois da análise total, né, do processo de falha, né, realizado pelos especialistas, né, que realizaram essa análise. Bom, os modos de falha encontrados, né, nesse acidente foi o pneu, né, do trem de pouso que foi estourado, né, isso foi detectado, o tanque de combustível, né, ficou danificado e uma turbina foi incendiada. Então, é o que a gente já denomina de modo de falha, é a forma em que o equipamento, né, foi afetado pelo processo de falha. Os efeitos desse processo de falha, né, foram vários, né, 113 vidas humanas perdidas, um hotel destruído, um empreendimento multinacional encerrado, que foi a perda, né, talvez mais significativa do ponto de vista material, e uma tecnologia de ponta descartada, porque esse avião nunca mais voou. E agora, a causa de todo esse processo de falha? Bueno, analisando, né, os fatos, né, se pode concordar que a causa raiz foi a peça que estava na pista, né? Então, a causa raiz não estava no equipamento, no avião. O tema era por que essa peça estava na pista, né? Depois de várias análises, se chegou à conclusão de que essa peça era de um outro avião que havia aterrissado anteriormente, da empresa americana American Airlines, né? Chegou a se verificar isso. Então, durante o processo de decolagem, provavelmente essa peça caiu e ficou na pista, né? E essa foi a causa raiz. Então, um processo realmente de caráter acidental, né, que aconteceu e que originou toda essa tragédia. Uma das perguntas que a gente se faz é qual que seria a ação mais eficaz para evitar esse evento, né? Então, bom, você pode pensar, bom, evitar que caiam peças de aviões, né, em pistas. Realmente, esse é um evento realmente muito aleatório, difícil de ser atacado, né? Provavelmente, para evitar que acidentes desse tipo aconteçam, a ação mais adequada seria um monitoramento mais intenso das pistas, né, para verificar a existência de peças, né, no momento da decolagem dos aviões. Então, isso aqui, nessa figura, nessa imagem, a gente vê o que seria o processo de falha. Então, o processo de falha é a somatória de todos esses eventos, né? Lógico que a descrição de todos esses eventos é só possível através de um processo bem detalhado de análise que permite interligar todos esses eventos isolados. Vamos ver um segundo case, né? Um processo de falha também de grande impacto no setor ferroviário na Áustria. Aqui também se tem a imagem, né, que foi realizada por uma revista, né, que detalhou, né, bastante bem o que aconteceu. Então, aqui se pode ver que um trem, né, de transporte de esquiadores, né, no Monte Kitzsteinhorn, né, na Áustria, nas proximidades de Salzburgo, já vinha dando sinais de pane elétrica havia meses. Como sempre, os técnicos menosprezaram o defeito e o trem incendiou-se, né, dentro de um túnel claustrofóbico. Dos 180 passageiros a bordo, a maioria jovens, né, que subiam na montanha, ou para assistir ou para participar de um campeonato de snowboard, 155 morreram carbonizados ou asfixiados pelo turbilhão de fumaça. O trem era acionado por um sistema de cabos construído em 1974
e reformado 20 anos depois. Aqui você vê uma imagem, né, do trem, né, que foi afetado, e aqui o número de vítimas que deu esse acidente. Bom, aqui se observa nesse texto, né, a falha que aconteceu, né, então seria no sistema elétrico do trem, né. O efeito, né, o número de vítimas, 155 vítimas fatais. E a causa, né, você colocou aqui como que os técnicos de manutenção menosprezaram esse defeito que estava acontecendo no tempo da pane elétrica. Bom, aqui, né, você vê detalhes, né, do acidente, né, no túnel, né, como ficou incendiado, né, o trem, né, então realmente foi muito difícil salvar as vítimas. Aqui você vê o percurso do trem, né, e o acidente aconteceu aqui no meio, né, do percurso. Então, realmente muito difícil, né, conseguir salvar as pessoas nesse acidente. A maior parte morreu asfixiada, né, devido à fumaça. Bom, aqui o processo de falha, então, foi aqui, modos de falha observados, superaquecimento e ignição de um dos aquecedores instalados no compartimento do condutor, essa foi a causa, o modo de falha observado. Efeitos foram vários, 155 vidas humanas perdidas, um empreendimento também encerrado, esse empreendimento nunca mais aconteceu, né? Esse trem nunca mais voltou a funcionar, e uma tecnologia descartada, né? Foi substituído por um teleférico. Causa raiz, bom, aqui a gente pode ver que foi o superaquecimento, né? Iniciou provavelmente, sim, a causa raiz foi uma manutenção mal realizada, uma inspeção, né, que não aconteceu, então um fator humano, né? E qual seria a ação mais eficaz para evitar esse evento? Bom, provavelmente, né, um treinamento mais exaustivo da equipe de manutenção que permitisse a eles entender melhor os processos de falha e poder realizar inspeções de forma mais intensa no equipamento. Bom, com tudo que a gente viu, né, que podemos dizer sobre que seria necessário, né, para gerenciar processos de falha no sistema? Bom, o mais importante é conhecer a relação que existe entre o modo de falha, que é a forma em que alguns componentes da máquina falham, os efeitos dos modos de falha, que seriam os impactos sofridos pela máquina, né, pelas pessoas e pelo meio ambiente quando acontecem os modos de falha, e por último as causas, né, dos modos de falha, ou seja, os eventos que originaram esses modos de falha. Causa é o evento que origina o mecanismo de falha. Para poder entender melhor um processo de falha, é necessário sempre começar por entender o modo de falha, que é a forma que o equipamento falhou, né? Normalmente isso é mais claro e visível para as equipes de manutenção, né? Pode ser, como a gente viu, um componente danificado, né, do equipamento, né, que foi afetado pelo processo de falha, ou vários componentes. Esse modo de falha, né, origina efeitos que normalmente também são bem evidentes, né? Parada de produção, né, colocar em risco a segurança das pessoas que estão operando os equipamentos ou que estão utilizando os equipamentos, e o meio ambiente, que pode estar afetado de várias formas, né, através de poluição, vazamentos, etc. Mas o modo de falha é gerado por mecanismos físicos, né, que em princípio são difíceis de serem avaliados. E esses mecanismos, lógico, têm suas causas. Então, a parte mais evidente, né, de um processo de falha é o modo de falha e o efeito. Esses eventos normalmente são evidentes, né? E existe um grupo de eventos desconhecidos ou menos claros que são originados, esses eventos estão ligados sempre às causas e aos mecanismos do que originou realmente o problema no equipamento. Então, mecanismos de falha, nós temos dois tipos, né, como nós vemos aqui: mecanismos acidentais e mecanismos por desgaste. Os mecanismos acidentais, né, são aqueles que não apresentam uma evolução temporal.
né? Então, podem ser fraturas frágeis, sem deformação, né, de componentes do equipamento, queima de componente, como a gente viu no trem, estouro de mangueiras, estouro de tubulações. E falhas por desgaste são mecanismos de falha que apresentam evolução temporal, né? Então, pode ser uma fratura dúctil, como fadiga, né, no equipamento, corrosão, né, a corrosão ao longo do tempo pode originar também falhas por desgaste, né, bastante perigosas nos equipamentos, abrasão de componentes, né, devido à utilização, incrustação em tubulações, né, ao longo do tempo. Então, nós vemos que mecanismos nós temos dois tipos, os acidentais e os mecanismos originados em desgaste. A falha acidental, os mecanismos acidentais, têm uma característica muito particular. O modo de falha acontece de forma inesperada, ou seja, não é um evento normal. E a falha por desgaste, em princípio, é um evento que acontece ao longo do tempo. Então, normalmente, isso é um evento normal. Ou seja, desgaste é algo característico e típico em qualquer equipamento. Pontos-chave deste módulo. Bom, a falha no sistema é realmente um processo que começa em mecanismos ou causas raízes, né, do processo, e com o tempo esses mecanismos originam uma corrente de eventos que afetam o próprio equipamento, modos de falha, mas se nada é feito para bloquear ou eliminar o avanço do processo, este pode originar efeitos de grande impacto nas pessoas que estão operando os equipamentos. Podem interromper o processo produtivo e podem até afetar severamente o ambiente externo da empresa. As ações para evitar os efeitos negativos dos processos de falha não sempre consistem em eliminar as causas raízes ou os mecanismos que os originam, né? Isso a gente viu claramente no acidente do Concorde, né? Já que em alguns casos esses mecanismos são impossíveis de serem eliminados. As ações mais eficazes são, em geral, bloqueios efetivos que impedem o avanço de eventos intermediários na evolução do processo de falha, como inspeções, trocas periódicas, né, de alguns componentes ou simplesmente rotinas de monitoramento dos próprios operadores dos equipamentos. Bom, com isso nós chegamos ao final deste primeiro módulo. Espero que tenha sido interessante para todos vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos desta série. Muito obrigado.